queria seguir nessa temática que estamos trabalhando de mudança de hábitos, ou mudança de hábito, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que está em Atos, capítulo 9, e aí tiramos algumas lições da conversão de uma pessoa. Interessante. Tiramos lições da conversão de uma pessoa. Quem é que se converte no capítulo 9 de Atos? Quem lembra? Você lê aí, se olhar. Um homem chamado Saulo, né? O nome hebraico dele é Saulo, depois ele passa a ser chamado também pelo seu nome grego, que é Paulo, né? E tem um pastor amigo meu, que eu concordo com ele também, tem a mesma perspectiva, ou percepção, e ele brinca assim, ele fala assim: olha, irmãos, se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Ele brinca, né? Ele falou: rapaz, que cara, que homem, né? Que percepção de Deus, que ideias brilhantes, que homem profundo nos seus pensamentos, nas suas convicções de vida. E nós temos muito que aprender com Paulo, queridos. Uma coisa bacana também, que nós podemos relacionar a Paulo, é que se nós estamos aqui hoje, isso é interessante, a gente vai voltar na história, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque o apóstolo Paulo foi fiel à vocação e ao chamado do Senhor. Não sei como vocês se lembram, ele faz a primeira viagem missionária dele, ele resolve então, né, depois do final da primeira viagem missionária, ele chama ali os seus companheiros e fala assim: vamos voltar para visitar os nossos irmãos da primeira viagem, para ver como eles estão. Então a ideia de Paulo para a segunda viagem missionária era qual? Vocês lembram? Voltar então para visitar, visitar os irmãos. Vamos ver como é que eles estão. Vamos ver as células que nós plantamos em Campinas. Vamos visitar de novo os irmãos que nós estamos semeando a palavra ao redor de Campinas, São Paulo. Vamos ver como é que eles estão. E vocês vão se lembrar que em determinado momento da viagem o Espírito Santo dá um sonho a Paulo. E qual foi o sonho? Ele vê um homem diante dele e esse homem diz: passa a Macedônia e ajude-nos. O homem da Macedônia. Alguns dizem que esse homem era Lucas, porque logo depois do texto de Atos, né, ele passa a escrever a terceira pessoa, né? Então nós partimos, até então estava na segunda pessoa, né? E Macedônia fica onde, irmãos? Na Europa. É a porta da Europa. E Paulo então obedece, vai para a Europa, o Evangelho começa a invadir a Europa, e depois o Evangelho vai subindo para toda a Europa, chega na Inglaterra, chega na Alemanha, chega na Suécia, e depois vai crescendo. Há um movimento depois que nós temos a história toda, né? Com Lutero, com Calvino, com tantos homens de Deus, e esse Evangelho vai prosperando, até que a Suécia também envia missionários para o Brasil, outros países também enviam missionários para o Brasil. E hoje nós estamos aqui, fruto dessa obediência do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Olha que interessante. A gente não para pensar isso, mas porque o homem foi fiel, nós chegamos até aqui. Amém, queridos? E eu gostaria de ler com vocês então, já que nós também, a Sueli compartilhou que nas células e na igreja está no movimento de oração da palavra de Deus, de oração não, de leitura da palavra de Deus, né? De oração também, né? Mas de leitura da palavra de Deus. E normalmente quando a gente vai pregar, você pega 1 ou 2 versículos. Eu queria nessa noite, assim, de uma forma relativamente breve, lermos capítulo 9, do versículo 1 até o 31. Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo seu sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que seguissem a Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou uma luz, ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor?
E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve aqui, irmãos, cego, não comeu nem bebeu. Já começa o ministério dele jejuando, né? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Eu acho fantástica essa revelação de Deus a Ananias, irmãos. Porque tem profeta hoje. Dá uma pausa, só rapidinho aí. Porque eu tenho muito problema hoje com as profetadas que nós temos no nosso meio, pastor. Não é verdade? Tem muita gente profetizando aí. E aqui Deus vem e dá uma visão a ele. E essa visão é clara demais, é específica demais. Olha só o que Deus diz para ele: vá à casa de quem? De Judas. Dá o nome do dono da casa, dá o endereço da casa, na rua chamada direita, e pergunte por um homem. Dá um nome de quem eu tenho que perguntar: um homem de Tarso chamado Saulo. Que coisa linda! Quantos creem que Deus fala claramente ao seu povo? Eu creio nisso, irmãos. E Deus quer falar claramente a minha vida, a tua vida nessa noite. Amém, queridos? Deus quer falar claramente a nós nessa noite. Creia nisso. E como termina o texto? Vamos lá, versículo 11. Ele está orando. Versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Que coisa linda! Ananias vê de um lado e o Paulo vê do outro, e há vamos dizer assim, uma união isso daí. Versículo 13. Respondeu Ananias: olha que interessante. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: coisa linda, o que ele diz? Irmão Saulo, aleluia. Até então era inimigo, até então ele argumenta com Deus: esse camarada veio para matar a gente. Aí Deus fala com ele, agora já não é mais o inimigo, agora é o irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio ele para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco
ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Coisa interessante, né? Deus falou isso aqui, vai saber como sofrer. Já 2 vezes aqui já tentou matar ele. Já. Os judeus queriam matar, agora os outros de fala grega queriam matar ele também, né? Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Pai, aqui está a tua palavra, que seja uma palavra de bênção para nossas vidas nessa noite. Leve nossos corações e mentes cativos até a tua presença e a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aqui está a conversão do grande apóstolo Paulo, do homem que transforma a sua geração, do homem que vai deixar um legado para as futuras gerações. E Paulo tem um encontro com Jesus depois que Jesus já tinha morrido. Ele está indo para Damasco, diz o texto que ele estava respirando ameaças. Ele queria ir para Damasco e se encontrasse gente do caminho, seguidores de Jesus. A intenção dele era levá-los para a prisão, era espancá-los e até possível matá-los, como no capítulo anterior ele consentiu na morte de Estevão. E é interessante, eu acho que Paulo vai ter um encontro com Jesus depois que Jesus morre, mas de certa forma Paulo e Jesus foram contemporâneos. É interessante que Paulo viveu nos mesmos dias de Jesus, mas a Bíblia não narra que eles tenham tido um encontro. No momento Paulo teve um encontro pessoal com Jesus enquanto Jesus vivo. E é interessante que Jesus nasce onde, amados? Em Belém. Paulo nasce onde? Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade importante do Império Romano, uma cidade que ficava na Turquia. E Paulo então tinha cidadania romana, era judeu de nascimento, ele fazia parte dos judeus que haviam sido dispersados, né, os judeus da diáspora. Ele vivia já naquela região há muitos anos, provavelmente proveniente de uma família já estável economicamente, de uma família que eram fazedores de tendas. O exército romano se movia muito, estava sempre em campanhas, né? E eles então, por onde iam, montavam suas tendas. E Paulo então e sua família provavelmente trabalhavam também para o exército romano. Então eles tinham uma fábrica que produzia isso. Então Paulo nasce numa cidade importante, Jesus nasce em Belém, na Galiléia, vai viver na Galiléia depois, tanto que depois alguns dizem assim, mas pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Aos 11 anos, Jesus está no templo, fazendo o que com os fariseus? Você lembra? Discutindo com os fariseus, aos 11 anos. E toda criança judaica, aos 13 anos, elas eram introduzidas então no ensino da palavra, né? Eles tinham que fazer o bar mitzvah. Então Paulo, aos 13 anos, ele estava sendo apresentado então a toda aquela cultura judaica. Ele estava lá no templo aprendendo dos fariseus, dos líderes religiosos. Enquanto Jesus aos 11 discutia, Paulo estava aprendendo deles. Estou tentando trilhar aqui um pouco os momentos dos dois. Então, a partir dos 13, 14 anos, Paulo sai de Tarso e vai morar em Jerusalém. Então é provável que em algum momento Paulo deve ter visto os discípulos de Jesus, deve ter visto o pessoal andando por aqui e por ali, deve ter escutado muitas coisas. Paulo vai crescendo, e você vai ler depois os testemunhos de Paulo lá em Gálatas, em Filipenses, né? Paulo vai crescendo, ele tinha muito orgulho da sua origem, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, e Jesus, diz a palavra, foi crescendo em quê? Em graça e em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Mas Paulo não. Paulo ele crescia no seu meio. Enquanto Jesus estava ali quebrando os paradigmas da lei, Paulo estava lutando para manter a lei, para manter a religiosidade. Jesus começa seu ministério, e Jesus vai ao encontro daquelas pessoas das quais a igreja não gostava.
pessoas que eram proibidas de entrar no templo, pessoas que nós podemos dizer assim, que eram inamáveis. Jesus amava o inamável. Mas Paulo não. Quando ele cresce, ele começa a fazer justamente o quê? Eu não amo. Se você não está comigo, você é contra mim. Se você não acredita no que eu acredito, eu te persigo e eu vou te prender. E diz a história, mas que Paulo era um homem extremamente violento, ruim. Porque ele tinha zelo pela sua religião. Aí Jesus Cristo morre. E Paulo ainda se intensifica ainda mais agora a sua perseguição contra os discípulos. E aqui nesse texto, então, nós vemos que ele pede carta depois da morte de Estevão, e ele fala: agora eu quero ir em Damasco, porque parece que o Evangelho está chegando lá também, eu quero ir para lá perseguir, eu quero acabar com esse movimento. E nesse caminho de Damasco, Paulo vai ter um encontro com Jesus. Você viu que no texto não fala de cavalo, mas alguns creem que Paulo caiu de cavalo. Pode ser, é uma viagem longa, provavelmente ele estava no cavalo, ok? Mas o texto não diz. Mas muitas vezes nós temos que cair no cavalo, temos que cair nos nossos orgulhos, para termos um encontro com o Senhor. E o tema que nós temos trabalhado como igreja é mudança de hábito. Não ligue não, gente, eu subo mesmo, tá? É meu, natural isso. Pode estar com o ar ligado, com o ventilador, eu estou suando, isso é normal, tá bom? Mudança de hábito. É interessante que nós temos várias definições disso, né? Mas Rick Warren, ele fala num dos seus livros, algo que eu achei muito bacana. Ele fala sobre caráter. E ao falar sobre caráter, ele diz assim que caráter nada mais é do que a soma de todos os nossos hábitos. O seu caráter, ele é desenvolvido. Você é aquilo que você costuma fazer. E alguns dizem que caráter é o que você é quando ninguém está te olhando. E é interessante isso. Rick Warren vem e diz assim: olha, caráter para mim é aquilo que nós costumamos fazer cotidianamente, todos os dias, constantemente fazemos as mesmas coisas. Isso vai formando o nosso ser, quem nós somos. E eu digo, vamos dizer uma coisa agora, vamos pensar uma coisa, queridos. E é fácil mudar? É fácil mudar? É fácil a gente chegar assim? Não. Decidir que a partir de hoje eu vou fazer dieta. Uma mudança de hábito. Eu vou agora só comer comida saudável. Eu vou emagrecer esse ano. É meu projeto para esse ano. Amanhã, segunda-feira, eu começo. Aí na outra domingo você está no meu projeto. Não, amanhã, segunda-feira, eu começo. Amanhã, segunda-feira, e aí vai, isso não muda, porque é difícil. Porque é o seguinte, quando você fala assim, eu vou agora começar a fazer uma dieta, porque a maioria das pessoas quer ir no médico, tomar um remédio, uma bomba e emagrecer, não é verdade? Mas o que os médicos dizem normalmente? Vai exigir o quê? Disciplina. Vai exigir o quê? Sacrifício, esforço. Vai exigir mudança de hábito alimentar. E é impressionante, o dia que você decide fazer aquilo, alguém te convida para comer na churrascaria. Você fala, Senhor, amanhã eu continuo. É difícil mudar de hábito. Agora imagine um homem, queridos, como Paulo. Um homem que chegou onde Paulo chegou. Um homem cheio de convicções, Léo. E agora ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus vai levar Paulo a ter algumas decisões que vão ser imediatas. O que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui então é justamente isso. As decisões de Paulo pós-conversão. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador? Amém, queridos? Todos nós. Então eu queria junto com vocês uma pregação muito didática, uma pregação quase podemos dizer, bem de escola bíblica dominical, de iniciantes,
para crentes novos, mas é importante, muitas vezes, nós voltarmos a pensar nos fundamentos da fé, irmãos, porque normalmente nós falhamos as coisas mais óbvias. E nessa noite eu queria tirar aqui algumas lições da vida de Paulo pós-conversão. Nós vemos que Paulo se converte, ok? Quais foram as decisões que Paulo começa a tomar logo depois da conversão, que nós podemos fazer também? São coisas simples, são coisas que são possíveis de serem feitas. E eu creio que Deus tem colocado esse tema no coração dos pastores, da liderança da igreja, porque Ele quer trazer mudança na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. E eu amei como começamos o culto nessa noite. Como começamos o culto? Quem lembra? Vamos orar? Normal. Na verdade, vamos orar normal. Todo culto começa orando, né? E tem gente que ora bonito, né? Tem uns irmãos que se chamam para orar, né? Meu Deus, você fala assim, esse cara deve ter que ensaiar a semana toda para orar. Já viu isso? Já viu isso antigamente, né? Chamaram, por favor, o Montal, viu? Ele vinha aqui na frente. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, genuflexo ante tua presença. Jesus, genuflexo. E aí vai. Isso é oração. Muitas vezes é a oração da igreja. Mas Deus, presta atenção nisso, irmãos. Normalmente Deus não se relaciona com esse ser que nós somos no culto, no ajuntamento. Normalmente Deus se relaciona com quem nós somos lá no nosso quarto sozinhos. Amém, irmãos? E muitas vezes lá no quarto, quando você está lá, a coisa está pegando do teu lado, você não vai orar assim, amantíssimo Deus, genuflexo, não. Você vai orar como um irmão lá de Sorocaba, lá o skatista que se converteu. Ele orava assim, pastor, eu dobro meu joelho lá no quarto e eu oro para Deus. Deus, o bagulho está doido, Deus. E Deus entende. Presta atenção, Deus entende. Amém, amados? Porque Deus quer que nós sejamos autênticos na presença dEle. E eu amei porque a pastora falou assim, a irmã falou o quê? Vamos orar. E a oração é diferente. Qual é a oração? Começa orando, pedindo perdão pelos seus pecados. Maravilhoso. Se nós tivéssemos mais cultos de confissão de pecados, cultos onde nós tivéssemos liberdade, ô tios, de chegar aqui e dizer assim, irmãos, olhem por mim, essa semana foi complicada. Eu tinha feito um propósito de fazer isso, mas eu não consegui, eu falhei. A tentação foi forte demais, eu caí. O que diz Tiago? Se vocês confessarem os vossos pecados uns aos outros, o que vai acontecer? E orar, vocês serão curados. Serão curados. Vocês serão restaurados. E começamos esse culto com oração. E por que eu estou falando isso? Oração de perdão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando eu leio aqui na história, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que Paulo toma uma decisão imediata. E ele toma a decisão que está no versículo do 11. Como termina o versículo 11? Ele está orando. Paulo toma a decisão de começar a vida dele diante do Senhor orando. Paulo começa orando, meu querido. O homem acaba de se converter e diz a palavra do Senhor que Paulo estava orando. E eu pergunto para você, quando foi que você orou pela última vez lá no teu quarto com intensidade diante do Senhor? Amados, hoje nós temos uma igreja que não ora mais, pastor. Uma igreja que corre tantas preocupações, que a gente não ora mais. Quem aqui tem mais de 50 anos? Levanta a mão, amém. Glória a Deus. Nem vamos muito longe, nossos pais, vamos falar assim, mais muitos de nós aqui. Quem aqui do tempo que não tinha celular, irmãos? Assim, nós, né? Glória a Deus. Aí o filho saía, vamos supor, ia para a vigília da igreja. Aí eu sabia, mas vou para a vigília, mãe. Olha, quando for umas 4 horas da manhã, 5 horas, 6 horas da manhã, estamos voltando.
Aí dava 7, 7 e meia, 8, o filho não aparecia. O que os pais faziam normalmente? Estavam preocupados, mas faziam o quê? Deus, não sei onde está meu filho, o Senhor sabe, mas agora eu oro por ele, clamo por ele, Senhor, guarda, livra de todo o mal. Hoje, irmãos, se o filho atrasa, sai da escola, demorou 15 minutos, está fazendo o quê? Celular. Hoje, cadê? Porque não atende. Essa coisa, é claro. Aí esse dia, é claro que não funciona, né? Aí esse time também, oh meu Deus, por que não tem sinal? Cadê? Angústia. E ai, se não atender o telefone. E hoje então nós vamos sendo tomados por essa tecnologia, por essa quantidade absurda de informação que nós temos acesso. E começamos quase que dizer para Deus, Deus, o Google vai responder para mim. É só procurar no Google, pastor. É só colocar lá. Mas não, Paulo estava orando, e Paulo era fariseu. Paulo aprendeu a orar junto com os fariseus. Mas aí, um pouquinho antes, volta um pouquinho comigo lá no capítulo 7, irmãos. Paulo não está lá, junto, presente na morte de Estevão. E Estevão, quando está morrendo, olha a oração de Estevão, quando está morrendo. Paulo está lá presente. Quando Paulo se converte, eu tenho ideia, irmãos, que ele lembra, vai se lembrar agora de Estevão, coisa recente. Ele lembra como é que é possível aquele homem, na situação que ele estava, sendo apedrejado, orar daquele jeito. E qual foi a oração de Estevão? Capítulo 7, olha comigo aí rapidinho, irmãos. Capítulo 7, no versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu. E o que aconteceu, amados? Aleluia. O que ele viu? Ele viu a glória de Deus, viu Jesus em pé, à direita de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar a crer e pedir ao Senhor para que os nossos olhos espirituais sejam abertos de novo, amém, amados? Para que no meio da adversidade, no meio da dor, no meio da dificuldade, nós possamos olhar para o alto e ver a glória de Deus, amados, e ver que Jesus está de pé. De pé. E ele disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aqueles que estavam perto taparam o ouvido, não queriam ouvi-lo. Mas aí, versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Quando te apedrejam, você ora? Quando falam mal de você, você ora? Quando te criticam, você ora? Quando a coisa fica ruim, quando Deus parece que disse não para você, você ora? E ele ora como? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso deve ter calado no coração de Paulo. Que fé é essa? Que é isso? E Paulo então, voltando lá no capítulo 9, 11, vemos Paulo então lá orando. Deus fala para Ananias: vai lá, vai visitar. Ele está na casa e ele está orando. E o versículo 12 diz o que também, amados? Ele não só está orando, mas Paulo passa a ter agora o que? Uma visão. Mas Paulo estava cego, pastor. O cego que tem visão. Amém, irmãos? Olha o Deus poderoso aí. Ninguém está vendo saídas, ninguém está vendo nada, mas o Senhor vai te dar a visão do alto. Amém, queridos? Ele te dá saídas em nome de Jesus. Paulo não estava vendo, não estava enxergando humanamente falando, era o cego que não via, mas aqui espiritualmente ele passa a ver. Que tal a gente voltar a orar?
Que tal a gente voltar a ter o hábito de orar? De buscar o Senhor nas manhãs, de falar com o Pai todo o tempo. Eu costumo sempre dizer isso, amados. Se a nossa salvação dependesse da nossa vida de oração, quantos de nós estaríamos salvos? Quantos reconhecem que não oram tanto quanto devíamos? Eu reconheço. Precisamos resgatar o hábito da oração, pastores. Precisamos voltar a crer nesse Deus que age em nós quando nós oramos, e um Deus que age através da sua igreja, quando a sua igreja ora. Nós temos testemunhos maravilhosos de campos missionários, ou seja, aqui no Brasil também nas igrejas, quando a igreja ora, Deus trabalha, Deus age, Deus abre os céus, Deus muda as realidades em nome de Jesus, queridos. Essa foi a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Paulo. Depois da conversão, ele começa orando. Mas Paulo também, aqui nós podemos tirar muitas lições, mas eu peguei algumas aqui só para a gente pensar um pouco essa noite. Uma segunda coisa que eu vejo, além da oração, é que Paulo, ele começa a definir as prioridades da sua vida. Paulo tem as prioridades corretas. Olha comigo aí no versículo 18. Que diz no versículo 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Quanto tempo ele estava cego, irmãos? Lembrando aí, vamos lá. Isso está no versículo 9, vamos lá. Ele esteve cego 3 dias, e 3 dias ele não comeu e nem bebeu. Olha agora aqui no versículo 18, o que ele faz? Ele cai como escamas nos olhos dele, ele passa a ver novamente. O que ele faz? Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Quero ser batizado. Quero ser batizado. Eu não quero comer antes de comer, antes de beber. Eu quero cumprir o mandamento do Senhor que diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os. Paulo agora é um discípulo. E ele diz: eu quero ser batizado. Prioridade correta na vida. Ele podia comer primeiro, mas ele falou: antes de comer, eu quero cumprir o que Deus tem para mim. O que diz Mateus 6? Todos lembram? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo teve a prioridade correta, ele buscou primeiro o reino. Olha, eu estou orando, e agora Deus veio, mandou alguém, recuperei a visão. Uma vez recuperada a visão, analise: você pode me batizar, ou pode chamar alguém para me batizar. Eu quero seguir as ordens do Senhor, eu quero ter as prioridades corretas na minha vida. Paulo não secundariza o reino. A maioria de nós estamos secundarizando o reino. Nós estamos buscando primeiro as coisas e depois o reino. Por isso que está cheio de crente frustrado, pastores. Gente com problema. Gente que não muda. Porque a vida dele é buscar coisas. É aquele casal que sonha em ter uma casa e batalha para construir a sua casinha, compra o terreno, constrói a casa. Quando a casa está acabada, estão na casa agora e diz: glória a Deus, temos a nossa casa. Mas daqui a pouco eles começam a perceber que a casa não é tão grande quanto eles imaginavam, ou quanto eles precisavam, e começam agora a desejar ter uma casa maior, ou construir, ou reformar. Então aquilo que era prazeroso para eles, que era o objetivo deles, que era a prioridade deles, passa a ser o centro da vida deles, porque agora eles só pensam nas reformas, como expandir a casa, como melhorar a casa, como fazer aquilo, e aquilo que era a bênção passa a se transformar agora numa prioridade na vida deles. E o reino passou a segundo lugar. Trabalhos, trabalha, e vai deixando Deus em segundo lugar. Nessa noite, o Senhor diz: querido, coloque prioridades corretas na tua vida e as persiga.
busque o meu reino em primeiro lugar. Você tem esse hábito, de buscar o meu reino sobre todas as coisas. Antes de todas as coisas, busque o meu reino. Amém, meu querido? Paulo faz isso. Ele buscou primeiro o reino. Ele buscou primeiro o que era prioritário. Vou me batizar. Depois ele comeu. Uma terceira coisa que eu vou ver aqui nesse texto. Paulo orava. Paulo teve prioridades na sua vida, mas uma terceira coisa que nós vamos descobrir aqui, amados. Olha que interessante, versículo 20. A continuação do versículo 19 diz que Saulo passou vários dias, com quem? Com os discípulos em Damasco. E logo começou a fazer o quê, irmãos? Começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo orava, depois da pregação, Paulo decide orar. Depois da conversão, Paulo decide ter a prioridade correta na vida, primeiro o reino de Deus, antes das coisas. E agora Paulo começa a pregar poderosamente. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a compartilhar de Jesus. Isso é uma mudança de hábito. A igreja brasileira hoje não evangeliza mais. Nós não compartilhamos mais a nossa fé, irmãos. Muito pouco falamos de Cristo. Temos medo quase de falar de Cristo, pastores. Mas aí vemos Paulo, recém-convertido, cheio do poder do Senhor, agora já orando, sendo batizado, e ele faz o quê? Eu quero falar de Cristo. Eu quero falar daquilo que traz motivação na minha vida. Eu quero falar de algo que transformou a minha realidade, que mudou os meus hábitos. Meus queridos, se Deus pôde mudar os hábitos de Paulo, se o Espírito Santo pôde mudar os hábitos de Paulo, um homem duro, um homem tão crítico, um homem tão convicto de tantas coisas, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero mudar alguns hábitos da tua vida. Eu quero transformar coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Volte a orar. Volte a ter as prioridades corretas na sua vida. Volte a ter a alegria de estar na minha presença e de falar de Cristo, de falar de mim. Queridos, quer ver como é que está a fé das pessoas? Eu costumo dizer o seguinte: visita o Facebook dos irmãos. Vai lá. Olha como é que está o Facebook. Olha também os compartilhamentos deles no WhatsApp. Falar de Cristo. Paulo faz isso. Paulo prega. Paulo começa a pregar Jesus. As pessoas ouviam, ficavam perplexos. Mas quem é esse? Ele não era aquele que queria matar, queria perseguir. Agora já está pregando. Mas Paulo faz mais uma coisa interessante. Ele não só orou, não só colocou prioridades corretas, não só começa agora a pregar, a compartilhar de Cristo, mas o versículo 22 diz algo ainda mais maravilhoso. Diz assim: todavia, Saulo fazia o quê, irmãos? Saulo se fortalecia cada vez mais. Cantamos uma canção aqui, inabaláveis, né? De não sermos abalados. E para não sermos abalados, nós precisamos nos fortalecer no Senhor todos os dias. É tomar a decisão de que Paulo vai dizer depois: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Paulo se fortalecia no Senhor. Paulo olhava para Deus: Deus, olha, está difícil hoje, as coisas parecem mais além do que eu possa fazer, né? Eu me sinto tão aquém diante de tantas coisas, mas Paulo olhava para o Senhor Jesus, Paulo se rendia ao Senhor Jesus, e ele agora se fortalece nele. Quando estou fraco, é quando eu estou forte. É assim que Paulo se sentia, era assim que Paulo se colocava diante do Senhor. E nessa noite, meu querido, coloque-se na presença do Senhor e diz: Senhor, me ajude.
a me fortalecer em Ti, Pai. A me fortalecer no Senhor. E em quinto lugar, já finalizando, queridos, Paulo começou a orar, decidiu, vamos dizer assim, teve algumas decisões. Ele decidiu orar, decidiu ter prioridades corretas na sua vida. Ele decide compartilhar a sua fé. Paulo decide se fortalecer no Senhor. Mas tudo isso, mesmo com tudo isso, Paulo percebe uma coisa: eu não posso fazer nada sozinho. Eu não posso fazer nada sozinho. Olha o versículo 26 que diz: quando chegou em Jerusalém, Paulo tentou reunir-se com os discípulos. E aí vai começar a história dele, a trajetória dele. No primeiro momento, ele é meio que rejeitado, o pessoal fica meio com medo. Barnabé vai, ajuda ele a ser aceito lá. Mas Paulo entende uma coisa: eu preciso viver em comunidade. Eu preciso ter irmãos. Sou fortalecido em Cristo, mas também sou fortalecido nos meus relacionamentos. Há um ditado africano que diz: se você quer ir sozinho, quer chegar mais rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Quantos querem ir mais longe aqui em nome de Jesus, meu querido? Vamos mais longe em nome de Jesus. Paulo percebe, olha, tá amém, eu tive uma revelação de Deus, Deus está falando comigo, eu estou orando, eu tenho prioridades corretas na minha vida, eu estou compartilhando de Cristo, eu estou me fortalecendo no Senhor, mas eu preciso de gente, eu preciso de irmãos, eu preciso de igreja, eu preciso de célula, eu preciso de um pequeno grupo, eu preciso ser alimentado, eu preciso compartilhar, eu preciso estar junto, eu preciso ser abençoado pelo relacionamento. Aleluia. Eu preciso. Nós precisamos. Nesse tempo onde as pessoas não querem mais congregar, nesse tempo onde as pessoas não dizem: olha, eu assisto culto na minha casa, Paulo nos ensina: olha, porque eu preciso fazer parte de um corpo. E ele vai para Jerusalém. E Paulo, até morrer, foi membro da igreja de Jerusalém. Ele sempre lembrava da sua igreja. Ele sempre pedia ajuda quando necessário para a sua igreja. Paulo criou vínculo com a sua igreja local. Você está envolvido com a sua igreja local? Você tem um hábito de colaborar com a sua igreja local? Você tem um hábito de caminhar junto com a tua igreja local? Você tem um hábito de participar das atividades da igreja? Ou são só aqueles às vezes pessoas, aquele grupinho pequenininho? Aí Paulo nos ensina, queridos, comecem a tomar algumas decisões. E Paulo tomou algumas decisões imediatas. Eu gostaria de compartilhar de novo isso com vocês. Quais foram as decisões de Paulo? O primeiro foi o quê? Oração. Quantos querem nessa noite tomar uma decisão imediata? Senhor, eu preciso rever minha vida de oração. Queridos, quando nós oramos, o céu se abre. Talvez você está aí arrebentado, cheio de problemas, cheio de lutas. O Senhor diz: olha, você não está vendo saída, mas assim como eu fiz com Paulo, que estava cego, eu vou abrir os teus olhos e você vai ver a minha glória. Mas Paulo também teve as prioridades corretas na vida. Antes de comer, antes de satisfação própria, antes de buscar o que é prazeroso para você, diz: Senhor, antes disso tudo, o teu reino, a tua vontade. Para de secundarizar o reino na tua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E como Paulo toma a decisão de começar a compartilhar de Jesus para aqueles que estão perto de você, meu querido. Comece a falar de Cristo.
Comece a compartilhar a tua fé em nome de Jesus. Está no teu trabalho, as pessoas acham que você é agente secreto, irmãos. Para com isso. Você é servo do Senhor. Você é luz das trevas. Você é sal, amém, amados? E o sal é jogado lá na carne que está para apodrecer. E o sal é jogado lá para conservar. E Deus te colocou para ser sal da terra e luz do mundo. Mas enquanto isso também fortaleça-se do Senhor. Paulo diz, eu decidi me fortalecer no Senhor. E isso também eu faço, caminhando junto com os meus irmãos na igreja local. Que nessa noite, palavra simples, como eu falei, Deus colocou no meu coração essa palavra simples. Porque muitas vezes nós estamos falhando nas coisas simples, irmãos, no óbvio. Deus diz que a minha igreja volte a ser uma igreja onde eu tenha prazer de estar. Eu repito, que a minha igreja volte a ser uma igreja onde eu tenho prazer de estar. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com vocês e faremos uma grande festa. É isso praticamente. Vou fazer morada e você, vamos fazer uma grande festa. Mas usamos esse texto para evangelização normalmente, mas esse texto também, na verdade, quando você lê o contexto, Deus está dizendo para a sua igreja, em algum momento na sua caminhada, você me deixou para fora. Você me colocou para fora da tua vida, para fora dos teus projetos, igreja. E quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja, irmãos? E hoje eu estou batendo de novo na tua porta, na porta do teu coração, dizendo, oi, eu sou Jesus, deixe-me de novo entrar na tua vida. Deixa eu entrar e fazer uma festa contigo. Deixa eu colocar uma mesa para juntos sentarmos e celebrarmos. Deixa eu restituir a alegria da salvação que eu tenho te dado. Quantos de nós perdemos a alegria da salvação no caminho, queridos, na jornada? E Deus hoje quer restaurar isso. Ele quer fazer uma festa na minha vida, na tua vida.